Estamos recebendo aqui a consultora de marketing do Sebrae de São Paulo, escritório regional de Guarulhos, formada em comunicação com habilitação em relações públicas e também com especialização em marketing. Fernanda Bueno, seja muito bem-vinda, Fernanda, aqui no nosso programa. E eu já abro aqui o nosso hall de perguntas, já te colocando aqui numa saia justa, esclarecendo para o nosso público qual a importância de uma boa comunicação. Do que a gente está falando, Fernanda? A comunicação é importante para tudo, né? A comunicação é importante no dia a dia da empresa, nos negócios, para os funcionários da empresa se relacionarem também, uma possível promoção no seu trabalho, na família, né? Em todos os âmbitos, profissional, pessoal. E quando eu falo em comunicação, o que eu estou falando? Basicamente assim, para nós que trabalhamos nessa área, a gente fala que eu falo, você entende. É simples assim que tem que ser a comunicação? Não é bem assim, né? E aí, como é que tem que ser? Comunicação não é só você falar, mas ser compreendido, né? Isso é o mais importante. A gente acha que falando é o suficiente, mas o nosso gesto, o nosso tom de voz, o olhar, né, o aperto de mão, tudo isso diz alguma coisa. Existe a comunicação verbal e a não verbal. O tempo todo a gente está sendo avaliado ou passando alguma impressão, seja ela positiva ou negativa, né? Tudo isso engloba a comunicação, não só simplesmente falar. Isso eu posso traduzir tanto no meu dia a dia, por exemplo, ou eu também posso e devo levar nessa área, nessa seara aí de empreendedorismo. Se eu sou, enfim, uma empresária, ou se eu sou funcionária, se eu sou um gerente, se eu sou um CEO, isso também tem esse estudo dentro dessa área com comunicação? Sim, a comunicação ela passa por todas essas áreas, né? Os empresários hoje, assim, o cliente ele recebe informação por diversos canais, de diversas formas, e o empresário ele tem que estar preparado para passar a informação da melhor forma. Como eu quero que a minha empresa seja vista, como eu quero ser visto como profissional. Mas mesmo se eu já sou um empresário de sucesso, que eu tenho o meu negócio estabelecido, mas eu sou tímida. Porque eu sou boa em outra área, eu sou boa em números, eu sou boa em negociações, mas a parte de comunicação eu sou mais tímido. Mesmo assim, eu preciso saber como empresário? Então, precisa. Eu delego isso para alguém, para estar à frente disso, mas eu preciso me desenvolver também, né? O empresário ele tem que ter isso na mão. Então, eu vou negociar com vários públicos, né? Seja com fornecedor, seja com cliente, o governo, os concorrentes, eu preciso me relacionar com todos eles. Seja na hora de uma entrevista, inclusive, de emprego, né? Sem dúvida. A gente estava até conversando aqui informalmente antes, como você tem que saber, inclusive, você estava apontando aqui para a gente formas de comunicação. Existem fórmulas de comunicação que eu nem sabia, que você estava falando do 5W. Conta aí um pouquinho aí, que história é essa que você estava falando? Então, para eu me comunicar, para eu ter uma comunicação mais assertiva com o meu público, pensando mais focado na minha empresa mesmo, né, eu preciso de planejamento. O foco do Sebrae é sempre o planejamento. Né? Então, eu preciso de me planejar para tudo. Para uma entrevista de emprego, eu preciso me planejar. Então, quais as melhores respostas, né? Lógico que eu não vou mentir, ser o mais verdadeiro, que às vezes na hora do nervoso eu não consigo falar tudo que eu preciso. Tá aí um problema grande, né? Sempre na hora do nervoso a gente se transforma, né? Tanto na hora da entrevista do emprego, enfim, numa postura onde você tem que falar para vários funcionários ali, num evento grande, né? O segredo é você se preparar, né? Então eu vou participar de uma entrevista de emprego, eu posso idealizar algumas perguntas que costumam ser feitas e treinar a resposta, sempre sendo verdadeiro, né? Que a comunicação, a base dela é a verdade. E falando do 5W do RH... Isso, vamos lá. Né? Que bicho é esse então, que a gente apresentou aqui? O primeiro passo é o planejamento. Então, eu vou planejar que informação que eu quero passar. Então, qual a mensagem que eu quero passar para a pessoa? Senão, a gente sai falando, né, sem muito objetivo, porque é muito natural, né, do ser humano falar o diálogo, mas isso não é comunicação, isso é uma parte da comunicação. Falar, né? Não é comunicar, olha só. Não é comunicar. Então, talvez eu estou falando, mas eu não estou sendo entendido, né? É o primeiro passo. O segundo passo é quem vai fazer essa comunicação? Sou eu mesma, como você falou, né? Se sou eu, quanto mais eu me planejo, mais seguro eu fico, né? A ser assertivo é você ser seguro, né? Tá com toda a informação necessária que você precisa passar. Então, quando eu sei exatamente o que eu preciso falar, eu falo com calma, com conhecimento, eu consigo ser assertivo, né? Então, eu preciso me preparar como profissional. Em terceiro lugar, para quem que eu vou falar? Quem é meu público? Eu posso falar
Que forma que você pretende fazer o pagamento? Eu já estou induzindo a pessoa de que ela vai fazer o fechamento da venda. Estou fazendo o fechamento da venda e você vai comprar, né? Eu parcelo em 10 vezes. O vendedor, ele precisa estar com a venda na mão dele, né? Não é o cliente que tá nessa situação de compra, né? Então, planejamento, me preparar, o profissional que vai ser responsável pela comunicação, para quem que eu vou falar, quem que eu vou falar, quem é meu público, a forma de comunicação. Então eu vou mandar um e-mail, né? No e-mail não dá para eu ver, para saber o tom de voz, para eu ver a sua expressão. Então, caixa alta, para algumas pessoas, significa que você está gritando, não é como a gente estava conversando? Caixa alta, quando a gente escreve com todas as letras grandes, a fonte grande, né, que a gente chama de caixa alta, pode ser até no WhatsApp, às vezes, um comunicado aí num grupo de trabalho aí no WhatsApp, com caixa alta, as pessoas podem ter esse entendimento de que você está gritando. Até isso. E a gente está falando, olha aí, o tempo inteiro de comunicação. E comunicação empresarial, de empreendedorismo, que assim, você tem que ter algumas posturas nesses momentos, né? Sim. Quais os canais? De que forma que eu vou mandar informação para esse público? Né? Vai ser por e-mail, vai ser por WhatsApp, vai ser um panfleto para o meu cliente? Que tipo de informação precisa estar nesse material? E o último item é mensurar. Não é porque eu planejei que precisa ser algo totalmente amarrado, né? Eu preciso medir, eu preciso acompanhar, eu preciso avaliar isso, e é um ciclo. Né? Depois eu vou começar de novo, vou planejar de novo se precisar participar de alguma mudança, mas não num círculo mesmo. Eu planejo, eu executo, eu avalio, eu controlo, né? Isso chama PDCA, são algumas regras aí de planejamento, né? Estratégia mesmo, de avaliação, controle. E tudo isso que você está falando para a gente pode mudar o negócio de uma pessoa, pode melhorar definitivamente? E em quanto tempo, resolvido esses assuntos aí de comunicação, você consegue ver resultado? É imediato? Imediato. É mesmo? Imediato. Às vezes a pessoa fala, todo mundo está tão estressado hoje, eu falo, ninguém entende. Será que as pessoas não estão entendendo, ou eu não estou sabendo ser entendida, né? Ou eu não estou passando a informação de forma correta? Às vezes alguém é áspero com um colega de trabalho e quer que ele fale numa outra postura. Lógico que o nosso papel, né, é sempre manter a nossa postura, mas às vezes eu influencio o meu ambiente. Agora, uma coisa que a Fernanda estava falando aqui, bem curiosa também, era de falar uma coisa verbalmente e o corpo está dizendo outra, porque a gente ainda não chegou nessa parte de comunicação corporal, né? Isso acontece direto no nosso dia a dia, mas principalmente você que está aí na frente, né, de uma pirâmide, você está no topo da pirâmide, tendo que dar palavras de comando, tendo que fechar um contrato. Se a linguagem do corpo está errada, não comunicou nada. Não. Conta aí como é que essa linguagem... Hoje o cliente ele tem acesso à concorrência muito grande, né? A gente tem muitas informações, então eu vou contatar, estou ali no momento de negociação com o cliente, aí o cliente pergunta, então, Fernanda, você vai me entregar amanhã esse serviço? Posso ficar tranquila, porque eu prometi ali na hora da venda, aí eu falo, amanhã eu te entrego. Eu não senti muita segurança nessa sua resposta. Não é? De repente eu falo, eu vou fazer só mais um orçamento, qualquer coisa eu volto. Aí vai no concorrente e de repente ele fala, não, deixa eu confirmar com o meu setor de produção. Ele entra na área de produção, ou enfim, ele mesmo troca 2 telefonemas, verifica, não, eu consigo te entregar, pode ficar tranquilo. Olha como é que mudou a postura de falar assim, eu acho que eu consigo te entregar o orçamento amanhã, para dar 5 minutos. Eu vou falar com o meu departamento de orçamento, de finanças, e eu te dou uma resposta, pode ser? E é bem diferente, né? Eu vou fechar com esse cliente. Me dá até mais empoderamento, né? Você vai fechar o negócio, você vai fechar o negócio. Então a comunicação são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora da venda. A gente também fala na hora de contratar funcionários, só para dar essa palhinha aqui, ó. A gente contrata os funcionários por habilidades técnicas, mas acaba demitindo por causa da postura. E isso tudo tem a ver com comunicação também, né? Então eu contrato porque ele é um bom pintor, um bom pizzaiolo, tecnicamente ele faz o trabalho dele muito bem feito, né? Mas é aquela pessoa que sempre cria intriga dentro da empresa, faz fofoca que a gente chama de rádio peão, e aquela fofoca vai aumentando, às vezes fala mal da empresa para fora, né? Então, ao invés de eu resolver um problema interno, eu levo para os clientes, isso é muito desagradável, né? Isso é comprovado, eu contrato por habilidades técnicas e demito por comportamento. A gente ouve muitas pessoas falando que estão desempregadas, e eu ouço no meu dia a dia muitos empresários falando que não tem profissional para contratar. Então, acho que é hora da gente refletir, né? O que eu posso melhorar para ser um profissional eficaz? Bom,
Seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa Chave do Sucesso. Portas abertas aqui e espero poder acessar muito mais vezes essas informações do Sebrae. Obrigada, Fernanda, e mais uma vez, seja bem-vinda sempre aqui conosco.